A paz do Senhor a todos. Estamos então na nossa segunda aula sobre o assunto os três pilares teológicos da salvação. Como foi falado na primeira aula, nós temos alguns passos que compõem a soterologia ou soterologia, o tratado da salvação. E eu citei alguns desses passos: regeneração, adoção, redenção, santificação, reconciliação, glorificação e justificação. Tornando um pouco mais resumido, nós elencamos os três pilares que compõem a salvação, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Na última aula nós falamos sobre o assunto justificação, ou seja, a justiça de Deus aplicada a nós através do ato de justiça de Cristo na cruz, junto com a nossa fé, que a nossa fé nesse ato que possibilita que essa justificação tenha efeito sobre as nossas vidas. Lembrando que a justificação foi um ato da graça, ou um favor imerecido de Deus para nós, e nós aceitamos essa justiça de Deus e por isso somos participantes, somos justificados. Agora, dando um passo além, nós vamos falar sobre o processo da santificação. Processo e o ato da santificação. Para nós termos base para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer leitura de um texto que está na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, e o verso 10 diz assim: E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feitos de uma vez por todas. Neste texto está falando sobre a justificação, que é o ato de Cristo que nos justificou e nos deu a oportunidade de nós darmos mais um passo, e um passo muito importante, neste caminho da salvação. Este passo que chama-se santificação. A santificação é um dos efeitos da justiça de Cristo aplicado na vida daquele que crê. Ou seja, no momento da conversão, o crente muda de status. De pecador, ele passa a ser santo, pois a santidade de Cristo nos é imputada. Essa frase que no ato da conversão, o pecador ele passa automaticamente a ser santo. Ela é uma das facetas da santificação. Porque a santificação, ela apresenta dois estágios. Na verdade, três. Né? O estágio da santificação instantânea, a santificação contínua e o processo da santificação final, que seria a glorificação. Como glorificação está dentro dos três pilares da salvação, nós não vamos falar sobre esse assunto agora, nessa aula. Nessa primeira aula, nós vamos abordar somente dois pontos: a santificação instantânea e a santificação progressiva. E aí nós vamos achar alguns textos que vão falar sobre esse assunto e vai mostrar esta diferença. O que seria essa santificação em dois estágios, a santificação instantânea e a santificação progressiva. Na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 6, do verso 9 a 11, nos traz um texto que nos mostra bem claro essa questão da santificação. A santificação, para nós entendermos e resumirmos rapidamente, através da justiça de Deus nós somos justificados, aceitamos a Cristo como Salvador e somos justificados. E nesse momento da justificação, existe um processo instantâneo, um ato instantâneo que vai nos santificar.
Olha o que diz o texto que nós fizemos menção. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Uma pergunta, né? Não vos deixe enganar. E aí Paulo vai citar várias características desse antigo homem, esse homem antes da conversão. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Aí ele vai trazer a ideia do convertido, quando ele vai dizer assim: assim fostes alguns de vós, e ele estava falando da igreja, mas era uma igreja que estava enfrentando alguns problemas, a igreja de Corinto. Né? Assim fostes alguns de vós, contudo, e aí ele vai usar 3 termos. Vós fostes lavados. Lavados vem da palavra grega apolessaste, que é a purificação da contaminação do pecado. Ele vai usar a segunda expressão quando ele diz assim: além de lavados, fostes santificados. Egiastete, palavra grega, traduzida como uma forma do verbo hagiazo, tornar santo, consagrar, purificar ou separar para Deus. Mas é importante nós observarmos que este verbo agiastete, ele está no auristo passivo. O que vem a ser esse modo verbal? Auristo passivo. Significa uma ação concluída no passado. Uma ação que foi iniciada e terminada. O auristo, ele dá essa ideia de algo que foi consumado. Então, quando Paulo está dizendo aqui que nós fomos lavados, santificados, e depois ele vai dizer ainda justificados, são 3 palavras que estão no verbo, no auristo passivo, que significa ato concluído. Então, no processo, olhando aqui para esse texto, nós entendemos que o processo da salvação, ela se inicia com o ato da santificação. Paulo, ele usa o verbo hagiazo, de santificar, separar, de uma forma diferente do substantivo da palavra santificação. Aqui ele está usando o verbo, em 1 Coríntios. Mas o substantivo agiasmos, ele trata a santificação como um processo diferente. Agora, como um processo contínuo. Então, o que está acontecendo aqui em 1 Coríntios 6, Paulo está dizendo assim, que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, aceitamos a justiça de Deus, que é pela graça, mas o meu ato é o da fé, é aceitar essa justiça, nós entramos num ato de santificação. A partir do momento, então, o que Paulo está dizendo aqui, a partir do momento em que nós nos convertemos, nos tornamos santo. É o termo grego agiastete. Se torna santo. É um ato. Mas depois aqui, nós temos um outro texto, já um texto da carta aos Hebreus também, né? Capítulo 12, o verso 14, que vai trazer uma outra faceta da santificação, quando ele diz assim, ó: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o escritor aos Hebreus aqui, ele traz uma ideia que eu preciso me esforçar para 2 coisas: para viver em paz e para me santificar. E aqui o termo não é mais o verbo, agora é o substantivo. E o substantivo agiasmos, eles refere à separação do pecado e consagração a Deus, num processo contínuo de pureza moral e espiritual. Então ele está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, um pouco diferente, mas está concordando com Paulo.
Paulo fala que no ato da salvação, nós sofremos um ato verbal, que é a santificação. Já o escritor aos Hebreus, ele traz uma ideia da santificação progressiva, dizendo que nós precisamos nos esforçar para viver a santificação. E ele ainda complementa, sem a qual ninguém verá Deus. A santificação no processo da glorificação, que é o terceiro estágio. Então aqui, o agiasmo refere-se a duas situações, uma separação do pecado e uma consagração a Deus. Essas são as duas características da salvação como substantivo, um processo que vai se adquirindo dia a dia. E eu encontro aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e o verso 18, uma síntese desse processo. Isaías faz uma metáfora da salvação. Ele utiliza dois termos para essa metáfora. Ele vai utilizar a neve e a lã da ovelha para nos explicar, para fazer-nos entender como é que funciona esses dois atos, o ato e o processo da salvação. Quando ele diz assim, olha o que diz Isaías capítulo 1 e o verso 8. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé. A santificação instantânea. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Isaías explica o processo da salvação usando duas questões do cotidiano. Ele usa a neve e ele usa a lã da ovelha. Vamos observar aqui a primeira parte do versículo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Escarlate, o termo grego, cachanim, é uma cor profunda e permanente. Ele está dizendo assim, ainda que o seu pecado pareça ser profundo e permanente, eles se tornarão como a neve. Esse como a neve, ele está falando da santificação instantânea, por alguns motivos. A neve, ela vem do alto, e a santificação instantânea, o primeiro ato da santificação, ele vem do alto para nós. E além de vir do alto, nós não somos participantes desse ato. Nós apenas aceitamos a Cristo, nós entregamos a nossa vida para Cristo através da conversão. E a partir desse momento, aqui se completa essa questão da santificação instantânea, que é como a neve que vem do alto para baixo. E eu não sou participante desse processo. É o ato da santificação. Na segunda parte, ele já vai mudar. Ele vai dizer assim, ó, ainda que sejam vermelhos como carmesim. Carmesim vem do termo hebraico katolá, que significa cor vermelha, vibrante. Se tornarão brancas como a lã. Agora, esse brancos como a lã, ela é um processo. É o processo da santificação progressiva. Porque a lã da ovelha, ela nasce de dentro para fora. E a ovelha, ela é participante nesse processo. Como é que ela é participante desse processo? Através da alimentação. Porque para uma ovelha ser bem... para que ela tenha a lã, ela precisa a alimentação. A alimentação tem uma relação direta e fundamental no processo da produção da lã das ovelhas. A nutrição determina não só a quantidade, o volume da lã, mas principalmente a qualidade da fibra produzida. Quanto mais proteína a ovelha come, ela mais produz uma lã de boa qualidade. Então, o que Isaías está dizendo aqui? Que neste processo da salvação contínua ou progressiva,
ela vem de dentro para fora, ela precisa ser exteriorizada, eu preciso mostrar essa santificação. E é um processo que eu sou participante. Como assim participante? Através, é a metáfora da ovelha, através da alimentação. Quanto mais proteína a ovelha come, melhor será a sua lã, de maior qualidade, de melhor volume. Assim é o cristão. Quanto mais ele vai produzindo o fruto do Espírito na sua vida, ele vai tendo uma vida mais saudável. E a santificação progressiva, ela tem esta característica. Então, aqui nesta breve aula, nós mostramos a diferença da santificação instantânea, como verbo usado em 1 Coríntios, e a salvação progressiva, como substantivo usado na carta aos Hebreus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.